Eu gostaria de dizer, antes de mais nada, que a Primeira Guerra Mundial, ela mudou eras. A Primeira Guerra Mundial, diferentemente do que alguns acreditam, ela é muito importante. Muitos historiadores colocam, inclusive, como a Grande Guerra, até porque até então não houve nenhuma guerra que tivesse tamanhas proporções da Primeira Guerra Mundial. E tantos outros colocam a Segunda Guerra Mundial como mera consequência da primeira, e a gente vai discutir isso aqui. E tantos outros historiadores colocam como uma guerra mundial, que foi a mesma, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, de um jeito ou de outro, em qualquer linha que você queira se debruçar, você tem que olhar para a Primeira Guerra Mundial não apenas como guerra de trincheira, não apenas como assassinato do Franz Ferdinand, não apenas como tratados de Versalhes, não é isso. Isso, com certeza, foi o estopim. A Primeira Guerra Mundial ela teve alterações hoje que nós vemos lá no Oriente Médio. O que acontece hoje no Oriente Médio, aquela guerra permanente naquela região, é culpa da péssima relação internacional feita no pós-Primeira Guerra Mundial. Antes também, mas no pós com certeza. Porque quando o Império Turco, ou melhor, quando o Império Otomano, eu vou tentar ser o mais específico aqui possível, né? Quando o Império Otomano se desintegrou ao final da Primeira Guerra Mundial, as potências, ao invés de realizarem um trabalho de autodeterminação dos povos, independência daqueles povos, que inclusive seriam então novas nações, eles fizeram um trabalho de continuidade de uma hegemonia europeia do século anterior, ou seja, eles falaram, ok, você está livre, Síria, Iraque, Irã, você está livre, só que eu serei o seu guia, eu serei o seu norte, então você será o meu protetorado. O que é uma palavra muito bonita para uma verdadeira escravidão, servidão ou colonização, dê o nome que você queira fazer. Isso criou, claro, um processo impressionante que nós estamos vendo até hoje. Até hoje, o ISIS, que tem no Oriente Médio, ele é fruto direto da má gestão na hora de você dividir países. Até hoje não temos a nação dos curdos. Até hoje não conseguimos compreender, então, o que acontece lá. Onde que a gente vai compreender? Na Segunda Guerra Mundial? Não. A Segunda Guerra Mundial, o final, só nos apresenta, só nos dá uma informação: a criação do Estado de Israel. Só isso. Então, se você quiser observar o conflito de Israel, Segunda Guerra Mundial. Todos os outros conflitos é Primeira Guerra Mundial. Só que isso pouco é falado, pelo menos nos bancos escolares não é falado. Uma outra questão que ela é profunda é a questão dos Balcãs. Os Balcãs, todo mundo se lembra, eu era novo, mas eu tive a imagem da guerra da Iugoslávia, e acredito que muitos dos senhores vivenciaram ela diretamente, até porque tem parentes lá na Grécia, tão perto da guerra da Iugoslávia. O que foi a guerra da Iugoslávia? Mais uma vez, uma incapacidade de gerenciar no pós-Primeira Guerra Mundial as etnias, a autodeterminação dos povos, ou o contrário, deixar o multiculturalismo que ali existe, né? Porque o Balcã poderia ser um país só pelo tamanho, né? Mas também pode ser pela etnia, poderia ser mais países do que são hoje, poderia ser 15, talvez, países de tantas etnias que tem. A dificuldade de gerenciar isso gerou um conflito durante todo o século XX, que acabou na Guerra da Iugoslávia e que hoje aparentemente está estabilizado. Talvez. Kosovo, talvez não. E aí eu gostaria de saber, ao final, o que os senhores têm de conhecimento e podem acrescentar nessa questão, porque é uma questão extremamente complicada. A Primeira Guerra Mundial também, ela mudou eras, porque ela foi o início, olha só a expressão que eu vou usar, ela foi o início do fim da hegemonia europeia. A hegemonia europeia, o sistema europeu colocado desde sempre como dominadores do mundo, mais que no século XVIII, ou melhor, mais que no século
XIX, melhor dizendo, no século XIX, então, meados de 1800, realmente se estruturou nessas alianças de países europeus dominando o mundo. A Primeira Guerra Mundial, ela começou a fazer ruir isso, ela começou a colocar isso em xeque. Não terminou na Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial, com certeza, colocou isso num xeque. E o xeque-mate veio logo depois na Segunda Guerra Mundial. De tal maneira que, antes de começar efetivamente a trazer conteúdo, o porquê que é importante estudar a Primeira Guerra Mundial, apenas para entender movimentos aqui e ali, não. Porque isso reflete nos países hoje. Estados Unidos iniciou-se o seu processo de expansão e de se tornar rumo à maior potência do mundo na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era um país industrializado, um país forte, talvez ali a segunda, terceira, quarta indústria do mundo, né? Perdendo para a Inglaterra, rivalizando com a Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a se tornar o país hegemônico financeiramente e industrialmente no mundo, porque ele saiu de 1914 de um cenário de débito dos países europeus, débito financeiro, econômico, a se tornar, em 1917, credor. Então, quando os Estados Unidos entra na guerra em 17, ele já é credor das maiores potências que ele estava ajudando, que eram os aliados, principalmente França. E é claro, o porquê que os Estados Unidos entram na guerra? Porque o navio Lusitânia foi afundado. Claro, também. Mas também para assegurar que os seus novos devedores, Inglaterra, França principalmente, pudessem pagar para ele. Porque os Estados Unidos agora tinha muitos títulos de crédito espalhados pela Europa. Isso, no pós-Primeira Guerra Mundial, fez então que a balança mudasse. A Europa está em ruína, a Europa está precisando de apoio, a Europa está caindo e os Estados Unidos está subindo. Da mesma forma que um outro país lá no Oriente começa a emergir como uma grande superpotência. Qual é? China. Japão. O Japão passa a ser, então, uma ilha pequenininha depois da vitória na guerra contra os russos em 1905, que é inacreditável, né? Um país que é 1/6 do mundo perdeu para uma ilha que até então eles não sabiam o que significava aquele país chamado Japão. E ele venceu os russos, o Império Russo de Nicolau II. Quando o Japão entra na guerra, mais ou menos no meio para o final da guerra, junto dos aliados, e vence a guerra, o Japão já tem um novo status. O Japão tem um novo status, só que na Conferência de Paris, que vamos falar aqui, o Japão não é respeitado como uma potência que está emergindo. Os Estados Unidos foi, Japão não foi, por uma questão racial. E aí, quando ele sai da Primeira Guerra Mundial, ressentido, tendo vencido a Rússia, o Império Russo em 1905, tendo estado do lado dos aliados na guerra, então, na visão deles, eles ajudaram a vencer, inclusive, a Primeira Guerra, e de fato ajudaram, só que não foram respeitados. Então, quando você tem a nova oportunidade de entrar em guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, o que o Japão faz? O Japão inverte o lado, e aí vai lutar do lado da Alemanha e atacar, inclusive, quem? Os Estados Unidos, por uma questão de petróleo. Mas veja como tudo foi criado a partir da Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Tendo feito, então, esta introdução, eu vou colocar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Me confirmem aí, por favor. É a primeira vez que eu estou mexendo no Zoom, ok? Então, ótimo. Então, essa é a parte 1 de nossa palestra. Daqui 15 dias, dia 17, farei a segunda, e dia 31, se eu não me engano, todos aos sábados, então de 15 em 15 dias, eu encerro o meu ciclo de palestras, na qual o tema é as ambições geopolíticas e a diplomacia das grandes potências no pós-Primeira Guerra Mundial, lembrando que estamos dentro de um cenário, de um tema maior, que é justamente as aspirações gregas, os ganhos e as perdas gregas durante a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial. Esse é o nosso foco. Inclusive, as palestras que serão na sequência em novembro, elas vão trabalhar mais especificamente a questão das batalhas de Esmirna, lá contra a já criada Turquia.
Então, acredito que o Domingos fez uma brilhante palestra no sentido de nos dar conteúdo específico. Eu devo ampliar agora para fora da Grécia e descendo um pouquinho até na última palestra falar mais da Grécia especificamente. E as próximas palestras, de novo, vão continuar nessa linha de especificidade da questão grega. Imagino que seria essa a nossa sequência. Aqui, Primeira Guerra Mundial, em números, apenas para que a gente tenha uma breve notícia, hein? Uma breve notícia. 70 milhões de soldados envolvidos, 8 milhões de mortos, sendo que 20 milhões com os desastres, inclusive a gripe espanhola, a fome, tudo aquilo que envolve, não a morte por guerra, mas de modo geral, alguns colocam aí próximo de 20 milhões. E, senhores, esses números, eles são, os historiadores, eles não têm consenso, tá? Então, quem aí gosta muito de história ou é historiador, me perdoe, traga outros dados ao final. Eu quero saber, eu peguei dados de 12 milhões de mortos, 10 milhões de mortos, eu fui na média, tá? Verdun e Somme, na França, em 1916, causaram 770 mil mortos e 1 milhão e 200 mil mortos. O período mais violento foi logo no começo da guerra, então 1914 até meados de 15. Em 22 de agosto de 14, 27 mil soldados franceses morreram em um dia. Segundo fontes, foi o maior número de mortes em um único dia do exército francês. É inacreditável, né? Então, o que faz de verdade um general ou um líder falar que você deve continuar avançando depois que você chegou aos 10 mil mortos em um único dia? Dá para acreditar numa coisa dessa? Então, uma das coisas que eu vou comentar, que deve estar nos próximos slides, é o seguinte. Um dos motivos pelos quais a guerra não acabou tão rápido, porque a projeção era que essa guerra acabasse em 4 meses, 6 meses no máximo. Um dos motivos pelos quais a guerra não acabou foi a incompetência dos líderes e dos generais para entenderem que estavam em uma guerra de novas proporções. Uma guerra diferente, que agora você tinha um mecanismo industrial envolvido. Então você conseguia, de modo, com os esforços de guerra, sustentar uma guerra por um ano, porque você já tinha passado pela Revolução Industrial. E as grandes potências que estavam na Primeira Guerra Mundial, elas eram industrializadas, principalmente a Alemanha. Então, ela ia continuar conseguindo mandar esforços de guerra e manter a guerra viva pelo tempo que fosse necessário, diferentemente de outros momentos, em que depois de 4, 5, 6 meses de guerra, se você não vencesse a guerra, você tinha que solicitar um armistício, porque você não conseguia mais, você não tinha mais materiais, nem humanos, nem bélicos para sustentar a guerra. Mas aí continuou. E se continuou, bom, e se você tem um monte de gente, bom, então você consegue superar 27 mil soldados mortos em um dia. A mente do homem durante a Primeira Guerra Mundial, e aí eu falo líderes, eu falo militares, eu falo sociedade civil também. A mente do homem na Primeira Guerra Mundial, ela estava centrada no século anterior. Ela pertencia ao século XIX, ela não era do século XX. A forma de pensar, inclusive, há muitos relatos de nacionalismos exacerbados, pessoas comemorando a Primeira Guerra Mundial. Há um relato que eu não pude verificar a veracidade, mas acredito que seja, que o próprio Freud, Sigmund Freud, no começo da guerra, chegou a fazer uma espécie de aprovação pública da Primeira Guerra Mundial. 1 ano depois, ele já tinha mudado de ideia. Ele disse que discordava porque ele percebeu que os estados, nações, não eram mais defensoras da justiça nem da paz. Os estados agora eram os grandes assassinos. Mas veja, no começo da guerra, a população, de modo geral, apoiou a guerra. É por isso que a gente tem esses números. Continuando, foram 70% das mortes, elas vieram da chamada artilharia, né? Então, é interessante, inclusive, a gente mencionar isso aqui, porque muito se fala, na Primeira Guerra Mundial, do uso do gás químico, né? O primeiro gás cloro, depois o gás mostarda, que inclusive tirou Adolf Hitler da Primeira Guerra Mundial. Muito se fala dos aviões, né? E vocês estão vendo aí na lateral os aviões. Muito se fala dos U-boats da Alemanha, que são os submarinos. Todas essas máquinas de guerra foram incríveis, realmente, para mudar o patamar da guerra. Mas não se fala daquela arma de guerra que mais matou, a mais eficiente. 70%
das mortes foram feitas por artilharia. Os artilheiros, aqueles que ficam... Então tem aí uma fotinho aí embaixo, né? Aquele que fica... Se bem que ele está com uma metralhadora colocada num tripé. Mas os artilheiros, eles ficam atrás da trincheira, colocando aquelas grandes munições e jogando e bombardeando do lado de lá. Esses caras não ficaram famosos, né? Ao passo que os capitães de U-boats, os pilotos das novas aeronaves, esses viraram filmes, mas esses tiveram uma eficiência diminuída, se você for ver os artilheiros, e esses foram aqueles que venceram a guerra. Então, estou mencionando aí gás de combate, pandemia mundial, 6 milhões de prisioneiros, 20 milhões de civis sob um regime de ocupação, 10 milhões de refugiados na Europa, 3 milhões de viúvas, 6 milhões de órfãos e um custo de 180 bilhões de dólares, ou seja, uma imbecilidade humana sem precedentes, né? Só superada, claro, na Segunda Guerra Mundial. Circunstâncias relevantes para a gente entender um pouquinho aqui dessa Primeira Guerra Mundial. Então, o ponto inicial que eu já mencionei foi que, ou melhor, que foi o ponto inicial que colocou fim ao século XIX, né? Que é um sistema europeu. A Primeira Guerra Mundial, ela mudou eras. Você tem a Revolução Industrial, as relações de trabalho e as condições sociais. Revolução Industrial, mencionei aqui que foi ela que sustentou a máquina de guerra. Agora você tinha potências se digladiando com grande aparato industrial que nas guerras anteriores não havia. Se você pensar na última grande guerra europeia, central, a gente vai buscar lá na Guerra Franco-Prussiana, em 1870, que inclusive criou a unificação alemã. Essa guerra é praticamente medieval comparada com a Primeira Guerra. Então, você tem um novo patamar. Relações de trabalho. Relações de trabalho, isso eu devo falar mais na nossa próxima palestra, mas as relações de trabalho, não tem como não mencionar que estamos ali com um viés comunista, socialista, oriundo de Marx, e que inclusive no Império russo conseguiu Lenin levar isso a cabo, a mudança do mundo, porque você começa a ter relações diferentes entre o homem, que é relacionado a partir das questões do trabalho. Você tem aqueles, então, conflitos muito grandes nessa situação, o que acaba, muitas vezes, ajudar alguns países, aqueles que conseguiram gerenciar as relações de trabalho, e aqueles que não conseguiram gerenciar as relações de trabalho, esses perderam a guerra. No caso do Império Russo, com certeza, que inclusive se retirou disso. E quando eu falo condições sociais, veja só, a guerra, se você fosse um trabalhador com dificuldade de conseguir um emprego, a guerra, ela é boa ou é ruim para você? Pensa, você é um trabalhador que as relações de trabalho já são dificultosas. Você não tem direitos trabalhistas, que inclusive eles vão surgir pós Primeira Guerra Mundial, né? Os grandes direitos sociais surgem após a Primeira Guerra Mundial. Se você não tem trabalho, e quando tem trabalho não tem direitos nenhum para o trabalho, você é apenas alguém que vai produzir algo para aquele proletário, ou melhor, para aquele industrial, se a guerra começa, o emprego começa a surgir no país. Ou o emprego de você se alistar, e você vai ter um emprego, ok? Você vai ter um emprego, porque dificilmente, quando você se alista para uma guerra, você pensa em morrer, você pensa em ganhar honra, você pensa em ganhar a guerra para o seu país, e você pensa em ter, a partir daí, uma profissão, a profissão de militar. Ou você vai continuar aqui no país, só que vai surgir vagas nas indústrias justamente para os esforços de guerra. Então, veja, quando falamos que as condições sociais na Primeira Guerra Mundial favoreceram a continuidade da Primeira Guerra Mundial, é isso que estamos falando. As condições eram péssimas, só que a Primeira Guerra, pelo menos em países como a Alemanha, isso foi falado, que quando a guerra começar, todo mundo tem emprego, todo mundo ganha, porque todo mundo vai ter o que fazer. E, claro, quando você pensa que, inclusive, você vai ganhar a guerra, então você vai ter o espólio de guerra. Então, é uma forma de você ficar milionário participando da guerra. Você tem a questão também da autodeterminação dos povos e o multiculturalismo. Essas questões, elas são muito importantes. Não sei se os senhores sabem,
A Constituição da República Federativa do Brasil, a última, de 1988, ela traz uma expressão que inclusive foi reproduzida em outras constituições anteriores, que é o Brasil tem como princípio internacional, ele rege-se internacionalmente pela autodeterminação dos povos, o que significa que o Brasil, nas relações exteriores, ele sempre vai defender que os povos, de modo individual, consigam se autodeterminar e criar suas nações. Essa é a forma do Brasil enxergar, é por isso que o Brasil ele é contra mecanismos protecionistas e de pensamentos de um povo dominar o outro. A autodeterminação dos povos ele começou a surgir fortemente antes da Primeira Guerra Mundial. E isso vai fazer toda a diferença para a gente entender a geopolítica do pós-Primeira Guerra Mundial. Porque a autodeterminação dos povos significa que aquele povo pequenininho, mas que tenha uma hegemonia naquele local, que tenha uma etnia clara, que já tenha ali uma organização suficiente para criar um país, você deveria, pelo princípio da autodeterminação dos povos, permitir que aquele país vivesse sozinho pelas suas próprias forças. E aí a gente coloca aqui, a atual Croácia, ela tinha autodeterminação ali? De modo, os eslavos, eles tinham determinação ali? Claro que não. A própria Bósnia, onde foi que aconteceu o grande conflito da Primeira Guerra Mundial, ele tinha autodeterminação? Claro que não. Claro que não. A Sérvia estava criando essa autodeterminação. Só que ela, além de criar, ela queria o quê? Ganhar mais. E ao final da Primeira Guerra Mundial, ela ganha. Ela cria a Iugoslávia. Então, ela se autodeterminou e ela fez o quê? Criou bases que não permitiram que outros povos se autodeterminassem, que eram os croatas, os eslovenos, os bósnios e tudo mais. Você tem a mesma questão pensando lá no frágil Império Otomano, que já estava ruindo na Primeira Guerra Mundial. Ele já estava ruindo, só que ele não deixava. Tanto é que, alguns anos antes da guerra, o que aconteceu? Que já foi falado pelo Domingos muito bem, trabalhou aqui, a questão do genocídio armênio. O que é o genocídio armênio? O que é hoje ainda, né? Aquele estado chamado de Armênia, que se for comparar com aquilo que ele deveria ter ganhado pelo número de pessoas que viviam nas regiões e que hoje vivem, já deveria ser um país novo, muito maior do que é. Mas qual que é a condição da Armênia? Restrito a um país pequenininho, se eu não me engano, sem saída para o mar, não me lembro agora, mas mesmo que tenha uma saída pequena, sem nenhum tipo de apoio, e o tempo todo tomando pressão do Império, da Turquia ainda hoje. E de outro lado, você tem o multiculturalismo. O multiculturalismo é aquilo que a União Europeia está fazendo hoje, tentando fazer, mas você veja que difícil, às vezes vai e volta. Multiculturalismo é o princípio contrário, é você saber que você pode conviver, ainda que numa mesma nação, com povos diferentes, com culturas diferentes, porque o que importa é todos nos unirmos para viver melhor. Então, o choque entre autodeterminação dos povos e multiculturalismo, e aí cada nação tem a sua própria forma de pensar, cada imperador tem a sua própria forma de pensar, cada primeiro-ministro vai ter a sua forma de pensar, que é diferente muitas vezes do imperador, né? No caso da Rússia, a gente vê muito isso. No caso do que aconteceu com a Alemanha, quando a gente tinha, quando o Kaiser, Guilherme II, ele assume o trono e retira da chancelaria o chanceler Otto von Bismarck, que conseguiu manter a Europa durante anos estabilizadas, porque ele conseguiu fazer um jogo de alianças, ele conseguiu trabalhar isso muito bem, isolando a França. Quando você tem, então, olha só, dentro do mesmo país, o Kaiser Guilherme II entrando, o que ele quer? Bom, ele quer justamente invadir outros povos. Ele tem uma função, a partir daí, um projeto expansionista, coisa que Otto von Bismarck estava muito bem conseguindo lidar com povos diferentes, lidar com alianças diferentes. Então, dentro do mesmo país, você tem esse choque. Alguns autores também falam a questão da hegemonia das potências e o equilíbrio de forças. Até que ponto você não ter uma potência hegemônica europeia não é bom, né? Porque muito se fala que todo mundo tem que ter equilíbrio. Mas o equilíbrio
antes da Primeira Guerra Mundial foi justamente o que criou a Primeira Guerra Mundial. Todo mundo tinha força equilibrada. E a partir do momento que todo mundo tem força equilibrada, o cara que antes era pequenininho, que agora arrumou uma arma, né, que agora é mais fortinho, ele quer ter mais espaço junto ao sistema europeu que estava vigente. E eu estou falando de quem? Da Alemanha. A Alemanha é o grande exemplo disso. Sérvia é o grande exemplo disso. Países que eram insignificantes, porque tinham outras potências hegemônicas, mas que, apesar de serem hegemônicas, mantinham ali, de certa maneira, a estabilidade na Europa, tanto é que ficou chamado como a Belle Époque, né? A bela época, porque foi uma paz que durou aí de décadas antes da Primeira Guerra Mundial. Só que quando você tem um equilíbrio de forças, não adianta ter equilíbrio de forças se quem está com essa força agora não tem mentalidade, não tem capacidade de enxergar o futuro e de entender o que significa equilíbrio de forças. Equilíbrio de forças também significa equilíbrio de opiniões. Agora, se você quer equilibrar a força armada, mas você quer, de alguma maneira, tomar o que o outro tem, você, claro, criou a Primeira Guerra Mundial. O impacto da morte de Franz Ferdinand. Muito é falado sobre o impacto da morte do Franz Ferdinand, né? Muitos colocam como a grande causa da Primeira Guerra Mundial. Nem de longe ela foi a grande causa. Ela foi a última causa, né? A grande causa não foi. Ela foi a última causa. Por conta do conflito dos Balcãs. Muitos dizem que a Europa já era um barril de pólvora. Né? A Europa era um barril de pólvora. Só que a morte do Francisco Ferdinand, ou seja, a questão balcânica, é o pavio desse barril. Ele só acendeu. Foi, então, a causa da Primeira Guerra Mundial? Não sou historiador, me perdoem se eu estiver falando alguma coisa que não me compete, mas, a meu ver, não sei nem o que os cursinhos por aí, vestibulares cobram. Talvez eles cobrem justamente o oposto do que eu estou falando, mas, para mim, não foi a causa. Ela foi só a última das causas e nem de longe foi a mais importante. Essa é uma questão. Mas é claro que existem alguns historiadores, eu cheguei a dar uma batida de olhos por cima, né, nisso, dizendo que o seguinte, comparando a morte do Francisco Ferdinand com grandes acontecimentos atuais, e aí é que eu acho legal, que eu gostaria de ouvir depois a opinião de vocês, dizendo que é o seguinte, a morte do Francisco Ferdinand, sim, por si só, seria capaz de levar ao começo de um conflito. Talvez não mundial, não de proporções que acreditam que deveria ter sido, mas um conflito militar bélico, sim, principalmente pensando na invasão do Império Austro-Húngaro sobre a Bósnia e declarando guerra à Sérvia. Por que eles dizem isso? Porque existem alguns relatos da época que as pessoas que viviam na época ali, né, os eslavos, os sérvios, do Império Austro-Húngaro, os alemães, que viviam na época, eles sabiam dizer exatamente onde estavam e o que estavam fazendo quando receberam a notícia da morte do Francisco Ferdinand em 1914, né? E quem tá, eu tô aí, vocês estão vendo aí a tela, né? Esse professor Felipe Loureiro, quem quiser pesquisar, ele é um professor de Relações Internacionais da USP, ele tem aulas inteiras lá filmadas dentro da USP, assim, que são fascinantes, né? Eu estou há uma semana só assistindo essas aulas, ele fala umas fontes, eu vou lá, leio, assim, é impressionante, então, é um aprofundamento incrível. E lá ele traz justamente essa questão, porque se você consegue se lembrar, anos depois, exatamente do local onde você estava, o que você está fazendo, da morte do Francisco Ferdinand, significa que o Franz Ferdinand, ele era uma autoridade pública incrível na época. Ele era defensor da paz, ele era o sucessor do Império Austro-Húngaro imediato, porque o imperador da época, eu esqueci o nome dele, está em uma dos slides aqui. Franz Josef. Qual? Franz Josef. Franz Josef. O que você está falando, Luciano, já é na língua, né? Porque em português Francisco José. Isso. Ótimo, obrigado. É isso que eu digo. A minha dificuldade, viu, dona Helene, é essa, é a pronúncia. Então, Francisco José, esse eu sei. O outro que você falou, eu tinha minhas dúvidas.
Me perdoa, eu sou um apaixonado e não um pesquisador em história, mas excelente, muito obrigado. O Francisco José já era um senhorzinho de idade, já não ia conseguir mais liderar o Império Austro-Húngaro por muitos anos. Então, o Franz Ferdinand, ele era o sucessor imediato e ele tinha uma ideia de multiculturalismo. Olha essa questão aí que eu falei, doutrinação dos povos e multiculturalismo. Ele tinha o multiculturalismo de modo a ampliar o Império Austro-Húngaro e a ideia dele, pelo menos, não era engolir a Bósnia, os croatas, os eslovenos, mas era fazer um império triádico, um império de 3 grandes forças. Então, não sei se sabem, mas o Império Austro-Húngaro tem esse nome justamente porque era um imperador, mas eram 2 parlamentos, eram 2 primeiros ministros, eram dois sistemas diferentes no Império Austro-Húngaro sobre o mesmo chefe de Estado. E a ideia de ampliar o Império Austro-Húngaro era justamente essa. E o Franz Ferdinand, quando foi até a Bósnia, que acabou sendo morto em Sarajevo, ele queria justamente apaziguar, pacificar as relações. Então, quando ele morreu, voltando ao ponto, quando ele morreu, as pessoas se chocaram com isso. E imagine, aquele cara que seria a pessoa que iria dar um rumo diferente para o Império Austro-Húngaro, talvez para a própria Europa, acabou sendo morto pela Mão Negra, por um regime terrorista ligado à própria Sérvia. Então, esse fato seria suficiente, sim, para muitos historiadores, para você invadir e começar uma guerra. E por que é importante essa pesquisa de falar que as pessoas se lembravam exatamente onde estavam e o que estavam fazendo? Porque se eu perguntar para vocês onde você estava e o que você estava fazendo quando caiu o World Trade Center, quando ele foi atacado pelo Osama Bin Laden, todo mundo aqui vai lembrar. E isso não criou uma guerra? Claro que proporções diferentes, mas a ideia de uma nação ter sido atacada em um único ato não criou uma guerra? Criou uma guerra. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e foi matar o Osama Bin Laden no Paquistão, se não me engano. Olha só, ele destruiu a hegemonia, a soberania, ele destruiu a soberania desses países. E tantos outros grandes acontecimentos, quando a população se lembra do que aconteceu, significa que isso seria capaz, por si só, de levar a um conflito internacional. Então, fica aí 2 questões interessantes. E as perguntas que eu gostaria, deixa eu ver aqui o horário aqui para não me perder, eu gostaria de nortear os próximos slides. É o seguinte, mais importante do que ficar discutindo por que a guerra começou, que eu acho fascinante isso, mas todo mundo tem uma explicação e eu gostaria de ouvir dos senhores o que os senhores acham, qual é a explicação para o começo da guerra, que tem tantas. Esse professor Felipe Loureiro, ele propõe uma temática diferente que é a que eu vou conduzir aqui. Como a guerra começou? Como, não por quê. Como a guerra começou. E como a guerra começou está ligada com o pós-guerra, com a geopolítica do pós-guerra. Então, olha lá, como pensar os fatores anteriores à guerra? Você pode pensar em curto prazo ou longo prazo. Curto prazo seriam os fatores imediatos, então a morte do Franz Ferdinand, a questão marroquina, que foi aquele conflito que aconteceu imediatamente, a guerra dos Balcãs, são todas questões a curto prazo, imediatamente antes da Primeira Guerra. Só que você tem questões a longo prazo. E essas questões, prezados colegas, a longo prazo, elas a gente precisa entender. Por quê? São elas que vão criar o pós-Primeira Guerra Mundial. São as questões a longo prazo, antes da Primeira Guerra, que justamente dão continuidade ou formalizam a geopolítica e as ambições das potências pós-Primeira Guerra Mundial. Não curto prazo, mas longo prazo. Bom, 2 fatores, então, para começar, para a gente entender como começou a Primeira Guerra Mundial. Uma primeira pergunta, muitos estão tentando responder o porquê, e uma das respostas é o projeto de expansionismo do Império Alemão. Inclusive, esse autor Fritz Fischer, ele vai escrever uma obra que ficou muito polêmica na Alemanha, na qual ele vai colocar a culpa nos alemães. Ele vai após a abertura de textos e de documentos da Alemanha, do Império Alemão, ele vai trazer novos fatores para comprovar aquilo que o Tratado de Versalhes já havia decidido, que a grande culpa da guerra é da Alemanha.
Só que ele vai dizer o porquê. Eu sempre me perguntei o porquê. Por que que Hitler... Tá, Hitler invadiu, Hitler queria dominar, mas por quê? Né? Ah, porque ele estava ressentido com a Primeira Guerra. Nossa, mas é muito simplista, né? O cara faz tudo o que ele fez porque ele está ressentido com a Primeira Guerra. Então deve ter um fator anterior, inclusive. O porquê que a Alemanha entrou na Primeira Guerra que fez Hitler se ressentir quando a Alemanha perdeu, capitulou a Primeira Guerra. Ele vai trazer, o Fritz Fischer, motivos então anteriores, relacionados, senhores, a ideologia alemã, olha que grave. Então ele vai trazer que sim, as questões racistas, as questões hegemônicas de raça, as questões eugênicas que estavam em voga no século XIX, foi uma das causas para que a Alemanha entendesse que ela deveria invadir os povos. Lembra aquela história da autodeterminação dos povos? A autodeterminação dos povos, uma banana para você, uma pinóia, porque eu tenho hegemonia. E isso não começou no nazismo, segundo Fischer, não começou na Segunda Guerra, não foi por conta da perda da Primeira Guerra, isso foi antes. Então, o que ele chamou de fatores domésticos. A aristocracia alemã militar, para se sustentar e se provar, então fomentou, instigou e empurrou todo mundo para a Primeira Guerra Mundial. Então, isso seria uma prova de que o Tratado de Versalhes, quando impôs à Alemanha em 19 todas aquelas consequências desastrosas, o Tratado de Versalhes não foi excessivo. Ele fez aquilo que deveria fazer para contar uma máquina de guerra que não era de armas, era de ideologia. Isso é um tanto quanto pesado, você não precisa nem imaginar que o Fischer ele foi bastante perseguido na Alemanha por conta desse livro que... Mas essa é uma posição. A segunda posição é a questão sistêmica. E aí a questão sistêmica, senhores, eu devo falar sobre ela várias vezes nas nossas 3 apresentações, eu vou voltar e vou para frente, vou voltar e vou para frente. Eu quero apenas apresentar aqui, né? Muito eu já falei. A falta de governança global. Na Primeira Guerra Mundial, a gente saiu de um momento em que havia uma governança global alta e acabou caindo isso. Isso, alguns autores vão chamar de a sociedade anárquica. Esse Dixon também é um autor que depois foi reproduzido, essa obra foi reproduzida por alguns outros, trazendo que quando você após a Conferência de Berlim, em 1880, começou a distribuir de modo igual para todo mundo, todas as possessões africanas, asiáticas, de modo igual, na verdade você não estava criando um equilíbrio, você estava criando uma anarquia, que cada um pudesse então pegar aquilo que queria. E escrever na conferência que quando eu quiser dar mais alguns passos na África, eu vou ter que perguntar para o outro, isso foi só uma mera folha de papel, porque isso não se provou na realidade. Então você não tinha de verdade uma nação, ou começou a não ter mais uma nação, que servisse de grande cão de guarda para que ninguém mais desse um passo para frente. Você tem a saída do Otto von Bismarck, entrada do Guilherme II. Você tem a corrida imperialista na África, claro, né? Essa questão do sistema do protetorado. E aí você tem toda essa questão do capitalismo. E aí você tem que voltar em Marx. Você tem que trazer a obra de Lenin, de 16, quando ele levou isso a cabo e conseguiu mudar a Rússia lá. Porque sim, a questão política de corrida do capitalismo, isso está envolvido como um dos fatores que levaram à Primeira Guerra. Se foi o porquê, não sei, mas como, com certeza. Econômico, né, a questão do modo de produção, a desintegração do Império Otomano, e aqui todos nós que viemos para essa apresentação, porque queremos saber um pouco mais da Grécia, então aqui começa a entrar a questão grega. A Grécia já estava... já era independente desde o século anterior, só que a Grécia ela ainda sofria a influência do Império Otomano, que estava em ruínas. E a Grécia tinha que se posicionar de um lado ou de outro. A Grécia iria querer tomar alguma parte do Império Otomano, ela iria querer avançar na Anatólia, ela iria querer tomar Esmirna, ou ela queria apoio do Império Otomano contra os futuros povos eslavos que estavam cada vez
também mais querendo aumentar a sua influência, como por exemplo a Sérvia. A ideia da Grande Sérvia era mais para cima, mas a Grande Sérvia impactava também, poderia impactar a Grécia. Então, a questão aqui da desintegração do Império Otomano envolve, sim, a questão grega, né? Que lado que a Grécia deve ir a partir daí? E aí eu coloco aqui como outros interesses, que são vários, mas eu gosto de citar um que não é tão falado, mas esse é um fator fascinante. Inclusive, muitos. Tem um filme que está no Netflix, que se chama Sarajevo, que eu não sei de verdade qual a fidelidade histórica desse filme, mas ele apresenta de pano de fundo a questão do investimento na ferrovia Berlim-Bagdá como uma das hipóteses, inclusive, de morte do Franz Ferdinand. Né? Porque a ferrovia Berlim-Bagdá, o que era? Bom, unir exatamente isso, Berlim e Bagdá. Só que você passava por dentro de um país, né, que seria a Sérvia, e isso prejudicava os grandes interesses da Sérvia. E, além disso, quem queria ficar, então, excluída dessa ferrovia, dos benefícios dessa ferrovia, já que o petróleo lá de Bagdá, que tinha acabado de ser descoberto, que já se sabia que seria o grande ouro do novo século, ia ficar de fora. Império Otomano, Império Russo, Império da Grã-Bretanha, França. Então, olha só, você ia conseguir dar para esse império alemão, que já era grande, já era imenso, você ia dar para ele uma ligação direta ao petróleo. Quem que com certeza iria querer destruir esse negócio? Vários países, talvez, né? E, inclusive, tem lá um jogo de pano de fundo nesse filme Sarajevo, que coloca que talvez muitos daqueles responsáveis pela segurança do Franz Ferdinand na visita a Sarajevo fizeram vistas grossas e dando a entender que uns até incentivaram que ele fosse morto porque investiram na ferrovia Berlim-Bagdá. Porque aí sim a guerra criada pelo Império Austro-Húngaro, a ideia deles, né? A ideia maluca deles, né? Eles iriam dominar a Sérvia rapidamente, né? Eles iam engolir a Sérvia e aí essa ferrovia ia passar rapidamente, chegando até Bagdá. Bom, não aconteceu isso, né? E a questão da mentalidade do homem baseada no século XIX, que eu já comentei com vocês. Eu coloquei isso, né? Isso é mais uma interpretação minha mesmo. Essa questão do darwinismo social, das ideias eugenistas e da ação civilizatória cria, a meu ver, sociedades, pessoas comuns e líderes e chanceleres e primeiros ministros com uma ideia de dominação o tempo todo. Essas questões sistêmicas, então, elas levam à Primeira Guerra Mundial. Qual delas levou efetivamente? Eu acho que a gente tem aí para os senhores escolherem, né? A questão, então, charges da época, ok? Charges da época. Primeiro aqui, vejam aí as pessoas sentadas em cima da questão balcânica, né? Tem lá o Czar, tem lá o Guilherme II, né? Todo mundo, o rei Jorge, todo mundo olhando para os Balcãs, só que eles, né? E explodiu. De outro lado ali, o alemão, né? O Kaiser, deve ser o Kaiser Guilherme II ali, né? Querendo engolir o mundo. É ele? Obrigado, Luciano. E algumas questões. Aqui você tem embaixo o Nicolau II, que acabou sendo então deposto, e depois aquela morte incrível dele, né? Tragédia incrível, mataram toda a família dele, os bolcheviques. A questão aqui eu coloquei apenas uma arma de guerra, né? Uma arma de guerra que foi criada na Primeira Guerra Mundial, que foi o tanque. O tanque foi criado na Primeira Guerra Mundial. Só o tanque? Não, vários. Então o Boltz, você tem os Zeppelins, né, que se mostrou efetivo em um primeiro momento para bombardear a Inglaterra, depois acabou não dando certo, porque descobriram que um balão cheio de gás, com um tiro, talvez você possa explodir, né? Descobriram isso, mas até descobrirem isso, ele bombardeou a Inglaterra, então conseguiu chegar na Inglaterra. Os aviões de caça, tá? Os lança-chamas, a guerra química, principalmente com o gás mostarda. Então você tem um avanço impressionante nessa questão bélica na Primeira Guerra Mundial.
Você tem do seu outro lado aí, os líderes enterrando os seus mortos, que foi justamente isso que aconteceu. E essa charge de baixo, que você vê aí os imperialistas brigando e repartindo, eu coloquei aqui, mas na verdade a charge da época não é isso. Se você observar, você vai ver um chinês atrás dessa charge com uma cara de tipo, então, na verdade eles estão repartindo uma pizza escrito China. Isso foi séculos antes, né? Décadas antes, quando começaram a discutir a questão da China. Mas serve totalmente para a nossa discussão hoje. Tá? Então vamos começar a entrar um pouquinho na questão da geopolítica. Então essa era a Europa na pré-Primeira Guerra Mundial. Então você vê o Império Alemão grande, você vê o Império Russo grande, onde está escrito Polônia, na verdade é a região, mas é o Império Russo, pode ver que é tudo um país só, né? Você tem um Império Austro-Húngaro enorme. Você vê que esse mapa ele está pintando a Bósnia como pertencente ao Império Austro-Húngaro. De fato não era, mas já havia uma hegemonia grande lá, e justamente a visita do Franz Ferdinand era para formalizar esse negócio, porque a Bósnia tinha acabado de sair do Império Otomano, estava querendo buscar sua autonomia, mas a Sérvia estava brigando, então não dá para falar que o Império Austro-Húngaro ele dominava a Bósnia, mas ele tinha uma série de autonomias lá dentro. Você tem o Império Otomano aqui embaixo, que aí o mapa de baixo ele não é muito bom para a gente entender a questão do Império Otomano e da Grécia, tá? Então vamos ficar esse mapa aqui apenas a questão aqui da Europa Central. E aí, nessa Europa Central, você olha as alterações que foram feitas, né? Então você tem a criação de um país, a Polônia, enorme. Você tem a criação da Lituânia, Letônia e Estônia, que tinham sido passados como possessões ou como zonas desmilitarizadas ou neutras já no tratado anterior, quando a Rússia capitulou para a Alemanha, né, no tratado de Brest-Litovsk, em 17. Então, quando os bolcheviques entraram, a Rússia já saiu, e uma das exigências alemãs foi justamente você entregar toda uma faixa que impedisse o Império Russo a nova Rússia de invadir a Alemanha. Então você já começou a dar autonomia para esses povos, e depois o Tratado de Versalhes foi realmente sedimentado que Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia e Polônia seriam países independentes. Olhando para a Europa Central, você tem a Tchecoslováquia, esse país dá trabalho, né? Hoje República Tcheca. Por quê? A Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e Eslováquia, essa partezinha mais ao oeste da Tchecoslováquia, próxima da Alemanha, era da Alemanha. Eu vou voltar aqui rapidinho para vocês verem o tamanho da Alemanha. Você vê como a Tchecoslováquia ela invade a Alemanha. Ó. Então você tem, né, a Alemanha fazendo um bico ali perto da Polônia, e aí quando eu venho para o mapa para cá, ó, você tem a Tchecoslováquia invadindo a Alemanha. Qual região é essa? Os famosos Sudetos, né? Eu acho que é esse o nome, né? Sudetos alemães, que era uma região de grande maioria alemã, que é um dos principais argumentos para Hitler invadir a Tchecoslováquia, né? Tem aquela famosa passagem dele que quando o premier britânico viaja até a Alemanha para tentar entrar em um acordo com Hitler, né? Ele fala assim, mas eu só quero Sudetos e nada mais, Sudetos e nada mais. Aí você fala, bom, então tá bom, vai, tudo bem. Autodeterminação dos povos, olha como é importante conhecer os conceitos. Autodeterminação dos povos. Se o povo ali era alemão, então, ok, Hitler vai lá e pega essa partezinha, e só os Sudetos, Hitler, só os Sudetos. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, ali já começa o conflito na Segunda Guerra Mundial. Você tem, assim, a Áustria sendo engolida, vou voltar o mapa para vocês verem, olha o tamanho da Áustria, que era o Império Austro-Húngaro, e olha o tamanho que ela ficou. Então, a Áustria foi engolida, a Hungria foi independente, e a Iugoslávia invadiu todo esse espaço, naquilo que no pós-Primeira Guerra Mundial ficou chamado como o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, ou o contrário, o reino dos eslovenos, acho que é sérvios, croatas e eslovenos, alguma coisa assim. Mas eram os três reinos juntos, né? Os três reinos juntos. Você vê também lá embaixo a questão da Bulgária, que a parte de baixo do mapa ela não é muito boa.
Mas você vê que a Turquia, ela foi bem invadida, né? Mas vamos ficar na Europa Central, que depois tem mapas melhores que falam a parte de baixo, tá bom? Já tudo isso aqui já mencionei, quero apenas demonstrar, então, como é que essa questão se aparece aqui pra gente. A questão da diplomacia das alianças, né? O sistema de Bismarck, os três impérios, o Tratado dos Três Impérios, que no começo era, anote aí, Rússia, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Então, o primeiro tratado feito por Bismarck era justamente colocar o Império Russo do lado deles. Porque Bismarck é um cara, assim, uma mente brilhante, né? Tem uma passagem do Bismarck que ele diz assim, o povo não pode saber do que são feitas as leis nem as salsichas, né? Não pode saber do que são feitas as leis nem as salsichas. Então, Otto von Bismarck, ele sabe que apesar de haver aí um conflito iminente entre Império Alemão e Império Russo, por uma questão de etnia, uma questão de poderes, e que o Império Austro-Húngaro odeia o Império Russo e vice-versa, muito embora o czar tenha parentescos, né, com os austríacos, ou a esposa dele tem um parentesco, ele sabia que não haveria chances de vitória sem a Rússia do lado. Então ele faz esse tratado dos três imperadores, ou dos três impérios, que em pouco tempo não dá certo, porque o Império Russo e o Império Austro-Húngaro entram em conflitos, e aí a Rússia sai, e depois de um tempo a Itália viu uma brechinha ali, ela entra, então esse novo acordo acaba colocando a Itália, que vai durar até a Primeira Guerra Mundial, ou próximo da Primeira Guerra Mundial. Depois a Itália por uma questão de tratados, ela não entra na guerra, entra do lado oposto e acaba, então, lutando ao lado dos aliados, né, da Tríplice Entente. Então muitos perguntam, a Itália lutou do lado de quem? Bom, inicialmente ela seria do lado dos aliados, né? Do lado da Tríplice Aliança, e depois ela vai para a Tríplice Entente, que são os aliados, né? A Conferência do Berlim, que revelou o neocolonialismo, mas apenas mesmo deu certo durante 20 anos, mas depois isso modificou. A paz armada, e após a paz armada começou a corrida armamentista. Essa corrida armamentista, senhores, é muito importante saber, principalmente corrida armamentista de quem? Da Alemanha. A Alemanha, ela tem como ideal, né, aquele estado militar alemão, tem como ideal rivalizar a sua marinha com a Inglaterra. Então, a ideia da Alemanha era levar os números de suas embarcações militares de 2 para 3. 2 para 3. Então, a cada 3 embarcações militares britânicas, e todo mundo sabe que a Inglaterra só vive de embarcação, né, porque é uma ilha, só que a Alemanha ela é um país continental. Então, ela imaginava que se ela conseguisse levar de 2 para 3, acreditando que a sua tecnologia era melhor, e era melhor, isso a gente vê hoje, né? Quais são os melhores motores, quais são os melhores indústria mecânica de engenharia. É alemão. Continua sendo isso e sempre foi isso. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial se mostrou isso. Se eles conseguissem levar de cada 3 embarcações inglesas, 2 alemãs, eles conseguiriam dominar tranquilamente. Então, houve uma corrida armamentista pesada. Todo mundo fala da Guerra Fria que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Aqui nós estamos numa Guerra Fria, com certeza. E esse sistema de alianças, olha só como é que ele funciona, né? Olha só como ele funciona. Isso em 1887, tá? Você tem o Tratado de Resseguro entre Berlim e Rússia, né? Ou seja, se um país fosse invadido de modo defensivo, deveria invadir outro. Você tem a Tríplice Aliança, agora colocando a Itália, né? A Tríplice Aliança, agora colocando a Itália, que também é um tratado militar, na qual, basicamente, essas alianças militares são assim: se você é invadido, os outros 2 têm que invadir o outro. É isso, tá? Não é... todos eles têm uma cláusula que eles excluem. É o seguinte: se você, que faz parte do meu tratado, invadir um outro país por um motivo qualquer, eu não vou te ajudar. Agora, se você for invadido, eu te ajudo. Era basicamente esse sistema de aliança. Então perceba que é um sistema baseado em medo, né? Em medo. Eu estou correndo armas, eu estou já tendo relações internacionais baseada no medo e baseada na guerra.
E o Acordo do Mediterrâneo, que está ali no centro. Na verdade, eu falei, o Acordo do Mediterrâneo é esse acordo. Então, voltando. Então, a Tríplice Aliança é esse aí do meio, né? Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, ok? E você tem um Acordo do Mediterrâneo. Você tem um Acordo do Mediterrâneo que não era um tratado militar, que inclui agora Inglaterra. Mas era um acordo, apenas um acordo relacionado a colônias de comércio. Mas você tem, então, aqui a crescente de tratados. Algumas vezes militares, alguns acordos meramente comerciais. E aqui você tem já, então, o cenário pré-Primeira Guerra Mundial. E é essa geopolítica pré que vai dar origem à geopolítica pós-Primeira Guerra. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, já com posições bem definidas, tá? Com posições bem definidas. Se bem que, apesar da Tríplice Entente incluir a Inglaterra ela demora para entrar em guerra, não é imediato, ela espera ver o que vai acontecer para então ela declarar guerra à Alemanha, tá? Então não foi imediato que isso aconteceu, não. A questão dos Balcãs em 1878 já era, trabalhando aqui a questão do Império Otomano, bastante conflituosa. Então você tem aí as possessões do Império Otomano, você vê abaixo a Grécia independente, você vê a Sérvia, a Romênia independente, mas você vê que o Império Otomano ele passa no meio, né, deixando isolada a Grécia embaixo. E você tem esses povos que hoje, nessa época era o Império Otomano, que já estavam buscando a sua independência. Então isso estava um verdadeiro... o início do conflito é aí. E esse conflito, na Guerra Balcânicas, em 12 e 13, realmente cria o grande problema. Então você já consegue enxergar aqui, esse mapa ele é muito bom, então você já consegue enxergar a Sérvia, você consegue enxergar a Romênia, você consegue enxergar a região da Trácia, que depois em roxo vai pertencer à Grécia, só que estava em verde, quer dizer, tinha um domínio inicialmente otomano, depois a Sérvia vai querer dominar, você tem outros países do lado, e em cima você tem justamente o Império Austro-Húngaro, todo mundo querendo repartir esse pedaço. Então você tem aqui uma exposição dos conflitos nos Balcãs, né? Um verdadeiro barril de pólvora. Aqui eu não vou aprofundar nada, inclusive depois essa apresentação, eu posso encaminhar essa apresentação, tá? Apenas mostrando para vocês que no século XX houve o acerramento de tensões, a questão marroquina, a Tríplice Entente, a aliança da Alemanha com o Império Turco-Otomano, a anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro. Aí o assassinato de Franz Ferdinand, o Império Austro-Húngaro entra em guerra, e a Rússia apoia a Sérvia imediatamente, já manda a mobilização, né? E aí depois você tem a Alemanha declarando guerra à França e à Rússia, e a Inglaterra é neutra até o momento em que a Alemanha invade a Bélgica. Dinâmica da guerra basicamente em 3 fases. Na primeira fase, aquela que mais destruiu, mais matou, que é a guerra de movimento, em que os países tentavam avançar, só que sem nenhuma capacidade estratégica. Depois você tem a segunda fase, a mais conhecida, a guerra de trincheiras, né? Você tem a terceira fase, com a saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos, e aí a gente já vai indo para o final da guerra. E o final dela está relacionado com o famoso 14 pontos de Wilson. 14 pontos de Wilson, presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que foi aquele que ficou conhecido como criou a nova diplomacia. Ele defendia o fim da guerra sem vitoriosos, né? Tratar todas as potências de modo igual, um equilíbrio. Ele já estava dando um passo àquilo que seria hoje a ONU. Claro, criou as Ligas das Nações, que acabou não sendo tão eficiente assim, porque os pontos de Wilson não foram totalmente aceitos, inclusive nos Estados Unidos foi rechaçado, né? Nos Estados Unidos ele perdeu no Congresso, então quer dizer, ele ficou um ano convencendo a Europa
a aceitar os seus 14 pontos, muitos pontos foram aceitos, ele se estressou demais, tanto é que ao final ele acaba tendo um derrame, né, e é retirado, lá, voltando para os Estados Unidos. Só que ele não foi capaz de fazer isso votar no seu Congresso, né? Ele tinha perdido as eleições no Congresso. Quer dizer, no final das contas, os Estados Unidos fazem parte, criam a Liga das Nações, só que não aprovam a Liga das Nações nos Estados Unidos. O que é decepcionante para qualquer ser humano, né? Não é à toa que ele teve um derrame nisso daí. E é importante essa questão do que aconteceu, então, com a chamada Conferência de Paz de Berlim. Os beligerantes, então França, Império Britânico e todos os seus protetorados ou zonas de influência, né? Rússia, Itália, Estados Unidos, Sérvia, Japão, Bélgica, Grécia, Romênia, Portugal e outros. E de um lado, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. E depois a Bulgária resolve ir entrar para o lado dos aliados, ou melhor, do lado da aliança, né, da Tríplice Aliança, o que se mostra para ela extremamente ruim, né, porque ela acabou entrando depois de começar a guerra, no lado perdedor, e sofreu assim como todos os perdedores, né? Inclusive, por conta disso, já fazendo um adendo, a Grécia ganha com essa vitória da Bulgária, acaba tomando lá um pedaço para cima, se eu não me engano, da saída para o Mar Egeu, né? Acredito que é isso, Mar Egeu. Bom, daqui a pouco tem um mapa aí que mostra exatamente que a Grécia acaba tomando um pedaço, ganhando um pedaço da Bulgária. Aqui apenas para conhecimento, né, uma nova forma de enxergar os países. Veja que então a Entente sempre teve muito mais países. E ali embaixo, olha só o Brasil, 1917, o Brasil fez parte da guerra, sim. O Brasil fez parte da guerra, que tem os comandantes. Olha lá, e o Brasil, né? Deslocamento diplomático na Primeira Guerra Mundial. O Brasil já estava muito mais alinhado com os Estados Unidos após a proclamação da República de 89. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra, após ter sido afundado o seu navio, Lusitânia, que matou mais de 1.000 americanos, se não me engano, mais de 1.000 pessoas e muitos americanos, o Brasil efetivamente entra na guerra. E para quem disse que o Brasil não lutou, olha aí, a embarcação, o navio cruzador do Brasil entrando na Primeira Guerra Mundial, tá bom? O pessoal fala, mas foi lá e não lutou, foi lá e não matou ninguém. Poxa vida, mas é orgulho então, né? Eu acho, ok, o Brasil entrou, mas não precisa participar dessa monstruosidade, né? Os comandantes, de um lado, então, muito importante, o Georges Clemenceau, da França, que era o presidente, né? E o Poincaré, que era o primeiro-ministro, se eu não me engano, acredito que seja isso. Era um grande político muito importante. Jorge V na Inglaterra e o czar Nicolau II do Império Russo. E o Woodrow Wilson dos Estados Unidos, ok? Do lado de lá, Guilherme II, Francisco José, olha aqui, ó, Francisco José, esse eu conheço, Francisco José do Império Austro-Húngaro, e Maomé V e Maomé V do Império Otomano e Maomé e Fernando I na Bulgária. Tá? Cronologia da guerra, então em 4 de outubro de 18, momentos finais da guerra, né? Eu vou te colocar aqui o momento inicial da guerra, peraí. Não, acho que já foi, eu não coloquei aqui. Então, indo para o final da guerra, no dia seguinte à sua posse como chanceler da Alemanha, o príncipe Max von Baden pede o fim da guerra ao presidente Woodrow Wilson, 4 de outubro. Em 4 de novembro, a batalha do Sambre e a segunda batalha de Gizeh são combates finais da Primeira Guerra Mundial. Em 9 de novembro, o Kaiser Guilherme II abdica do trono. E em 11 de novembro, o armistício entre os aliados e a Alemanha, o famoso armistício da Alemanha. Então, mais uma vez, um novo mapa aqui, para você enxergar como é que ficou pós-Primeira Guerra Mundial. Esse mapa já é legal. Esse mapa é muito bom para que a gente entenda melhor a geopolítica no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, você tem aquilo que seria
o Império Russo, né? E depois a União Soviética vai tomar de novo, mas ali em vermelho tracejado, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Veja que a Polônia, tracejada em vermelho, engole um pedaço da Alemanha, o que vai ser um dos motivos de Hitler para o começo da Segunda Guerra Mundial. Você tem a Tchecoslováquia engolindo um pedaço da Alemanha. Você tem a Áustria-Hungria perdendo um pedaço. Você tem lá embaixo, ó, a Grécia, e você vê que a Grécia em verdinho, mas você tem em roxo do lado a região da Trácia, né, da Anatólia, você tem a região de Esmirna, que é onde a Grécia, ela de acordo com o tratado de Sèvres, ela ganharia esses pedaços, e ganha. Só que você tem a guerra entre Grécia e a nova Turquia, que recupera parte dessas regiões, que vai ser tratado depois, nas próximas palestras, inclusive não por mim, né? A guerra de Esmirna é depois, inclusive. Mas em 3 anos, então, esse tratado de Sèvres, que reparte a Turquia, a Grécia ganha e depois perde um pedaço, definindo, então, a geopolítica da Grécia. Você tem a Iugoslávia ganhando, engolindo toda aquela grande região, em busca aí do seu grande sonho de ser a grande Sérvia. Você tem a Romênia ganhando pedaços. Você tem a Itália no norte ali engolindo pedaço e ganhando pequenos pedaços. Tá? Você tem, olhando embaixo, lá na Turquia, a região de Síria e Líbano e Iraque, então passam a ser possessões francesas e britânicas, o que vai dar origem aos conflitos que temos hoje. Tá bom? Vou passar aqui, então. Cronologia do Tratado de Versalhes. Então, em 28 de junho de 19, o Tratado de Versalhes é assinado pela delegação alemã. No próximo encontro, hoje não dá mais tempo de ficar aprofundando, que eu já vou abrir para que vocês me ajudem na construção do conteúdo. Mas eu vou falar muito sobre a Conferência de Paris, né? Tratado de Versalhes não é a Conferência de Paris. O Tratado de Versalhes é apenas uma das consequências da Conferência de Paris. E o Tratado de Conferência de Paris foi a grande discussão entre as grandes potências que venceram. O Tratado de Versalhes, ele foi, depois que você resolveu o que ia fazer com a Alemanha, você chamou a Alemanha e falou assim, eu tenho um negocinho aqui para você. A gente andou desses 6 meses discutindo aqui um pequeno acordo por conta do que você fez. A gente gostaria que você sentasse naquela cadeira e assinasse, por favor. Foi isso o Tratado de Versalhes, né? Que a gente vai ver o quanto de prejuízos que causou na Alemanha. Mas o Tratado de Versalhes não é a Conferência de Paris. Ele é um dos resultados da Conferência de Paris, repartindo, portanto, a Alemanha. Em 10 de janeiro de 20, você tem a inauguração das Ligas das Nações, sem os Estados Unidos. Você tem, em 25, a assinatura do Tratado de Locarno, que confirma o acordo de pós-guerra na Europa Ocidental. Você tem, em 26, a Alemanha é admitida nas Ligas das Nações. Em 29, a queda da Bolsa de Nova York, que traz grandes questões, novamente, para a reformulação geopolítica. E você tem, em 32, a Conferência de Lausanne, que suspende as reparações impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. No entreguerras, é uma outra cronologia, né, que eu tirei de um livro, então ele vai repetir algumas coisas. Em 22, a Rússia e outras 3 repúblicas constituem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 33, Adolf Hitler é nomeado chanceler da Alemanha. Esse cartaz aqui é um cartaz, olha a data lá em cima, ó, 9 de novembro de 18. Ele, como eu sou muito bom em alemão, eu estou lendo aqui, ele está dizendo que o Kaiser renuncia. O Kaiser renuncia, né? E 9 de novembro de 18, renúncia do Kaiser, ele abdica, Kaiser II da Alemanha, tá? E aí as charges da época, né? Termos ao povo alemão: devem pagar por todos os danos causados aos civis na terra ou no mar vindos do ar. Ou vindos do ar, né? Então, deixa aqui um pouquinho para você ver. Charges da época.
Essa charge eu não consegui verificar se é da época, mas se não foi da época, ela é relacionada à Primeira Guerra Mundial. Está escrito no cavalo ali, né? Indenizações ilimitadas. E um falando para o outro. Talvez ele pudesse trotar melhor se nós o deixássemos tocar a terra, né? Fazendo referência, então, às indenizações que a Alemanha pagou. E essa daqui, muito legal, né? Essa muito legal. A Alemanha destruída. Alguém sabe qual é a saída para a crise de 29? Eu sei, senhor. Eu sei, senhor. Esse cartaz é da época do fim da Primeira Guerra Mundial, na qual de três tipos de países, de grupos diferentes, países que guerrearam, países que entraram depois, e países que, mesmo não tendo guerreado, entenderam que a Alemanha foi a violadora da soberania dos demais países e, portanto, a culpa pela Segunda Guerra Mundial. Então, o veredito mundial é na Alemanha. Você tem aqui falando do desarmamento alemão, que o Tratado de Versalhes ele previu o desarmamento universal. Essa é a grande questão. Inclusive das potências vitoriosas. Essa foi um ponto colocado pelos 14 pontos de Wilson. Então, o desarmamento era universal, era total. Só que só desarmaram de verdade a Alemanha. Só que o principal protagonista derrotado, a Alemanha, foi obrigada a desarmar de imediato. Suas maiores fábricas de aviões e estaleiros foram destruídos, assim como fortificações alemãs. Que, inclusive, a Alemanha já tinha feito isso antes, quando ela capitulou na guerra em 18, lá no armistício de Compiègne. Compiègne, deve ser assim que se pronuncia, não sei. E o 19 apenas veio na conferência do Tratado de Versalhes, veio apenas a ratificar isso, né? Os alemães afundaram sua própria esquadra, França, Grã-Bretanha. E aí você tem uma questão importante aqui, ó. Vamos ver se aqui fala. Não, aqui só fala da Alemanha, não fala dos outros países da Itália e do Japão que saíram ressentidos da guerra. Então, indo para o final, que já passou aqui 1 hora, né? Então já vou encerrar por aqui e abrir apenas questões. Quero só mostrar esses mapas aqui rapidamente para que vocês vejam de outra forma aquilo que eu falei. Então, aqui está a configuração da pós-Primeira Guerra Mundial, né? A criação dos novos países, ok? Você tem o quanto que a Iugoslávia avançou nesse mapa. Você tem a questão da Tchecoslováquia e os Sudetos. Você tem a questão de Danzig na Alemanha e na Polônia, que vai ser uma área desmilitarizada, vai ser uma área livre, né? Vai ser uma área livre, chamada de corredor polonês, que isso vai dar problema depois também. Você tem a criação Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. Daqui para frente, aí isso vai ficar com certeza para as próximas apresentações, que a gente começa a aprofundar mais a questão geopolítica até chegar na Grécia. Apenas mostrar para vocês 14 pontos de Wilson, realmente as decisões, como é que foi, os 4 grandes, que depois vieram os 3 grandes, né? Os diversos tratados que tiveram, inclusive o último ali de Sèvres, na Turquia. E aí a gente tem toda a questão novamente olhando para o mapa dos demais países, né? Como é que ficou eles especificamente. Então, a partir daqui, em razão para não ficar maçante, Helena, se tiver alguém que escreveu alguma coisa, levantou a mão, o pessoal quiser falar, eu vou sair da minha tela aqui, porque tem mais coisa para falar, mas eu quero parar por aqui, porque eu acho que as questões serão muito mais interessantes com vocês. Deixa eu só ver como é que eu saio daqui, Helena, que eu não sei como é que eu saio dessa minha tela aqui agora. Não tenho a menor ideia como é que eu faço agora, deixa eu ver. Já saiu. Obrigado. Então, ótimo, obrigado. Podem perguntar, não sei se eu vou saber responder, podem comentar e podem me ensinar alguma coisa que eu vou gostar bastante. Eu só queria retomar o ponto inicial para nortear mais ou menos aquilo que a gente vai falar. Bom, quem foi o causador da Primeira Guerra? Se foi realmente a Alemanha, se foi só ela, se tivemos grandes responsáveis ou talvez até mais, né? Porque a Alemanha me pareceu bem furiosa, mas sem muita norte, sem muito saber o que estava fazendo.
E se esses fatores e as influências desses fatores que a gente viu antes da Primeira Guerra, na Primeira Guerra e um pouquinho depois da Primeira Guerra, o que isso está nos trazendo hoje, né? Então, assim, minhas proposições, mas os senhores estão livres para fazer os comentários. Muito obrigado. Muito obrigado. Colocar, em termos de uma síntese extremamente rápida, é que esse é um processo histórico que se inicia é um processo histórico que se inicia com uma transição de estados, né? Ou de formações sociais das grandes potências que tinham como modelo ou como uma constituição econômica e social que nós chamamos, né? Mas por que isso ocorre? Porque estamos num período em que a Revolução Industrial cria necessidades, aspirações, né? E essas necessidades e aspirações que estão distribuídas entre as potências hegemônicas, elas tornam-se competitivas, né? É um processo em que o Estado, né, se coloca como, também para o desenvolvimento, obviamente, né, como o portador desses mecanismos, né, de desenvolvimento, né, de industrialização, e para os quais certos recursos são muito necessários, né? Não há como dissociar uma coisa da outra. E esse Estado, que nós chamamos de Estado Nacional, ele tem uma função clara, histórica, que é permitir, né, a industrialização, a criação de mercados, né, e a formação de uma ideologia, né, o estabelecimento de uma ideologia que permita a condução desse processo. Tá? Isso tem que estar claro. E é nesse sentido que se entende, então, toda essa questão, né, essas questões que foram colocadas, né? E a Grécia, agora voltando agora para o micro, né, a Grécia é apenas um pequeno player, né, que se coloca dentro desse grande jogo, né? É um pequeno player que tem as suas aspirações econômicas, mas principalmente ideológicas, né? O caso grego é um caso clássico em que a ideologia corre à frente, né? E ela basicamente se insere dentro desse quadro de diferentes formas e até consegue um certo protagonismo, que acho que vocês vão falar um pouquinho mais à frente, né? Com o Tratado de Sèvres e, enfim, toda aquela situação. Então, essa é a síntese que eu queria fazer, em que a gente tem que deixar claro, gostaria que isso ficasse claro, que os Estados Nacionais são nada mais do que portadores de um certo papel histórico, de uma certa ideologia a partir da qual certos interesses, né, econômicos e desenvolvimentistas são postos em prática, tá? Num cenário de transição, né, de longo prazo, um processo de longo prazo, né, de estabelecimento de um regime capitalista, né, e certas amarras têm que ser quebradas, o Estado moderno tem que ser constituído, e esse tipo de coisa, e aí vai. Tá? Esse é
essa é a grande síntese, ou grande não, pequena, né? Bem reduzida, que eu queria fazer para que se entendesse todo esse processo. É isso.